Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vi que vocês gostaram do vídeo de compressores inverter. Também curtiram bastante aí a questão da troca do compressor de R134. É um compressor da Electrolux com garantia de 1 ano, fazendo o maior sucesso. E eu vou agora fazer para vocês um vídeo de como montar um giga de teste para testar esse compressor aqui. Esse aqui é o nosso compressor Embraco que nós usamos na Electrolux hoje. É um compressor, esse aqui particularmente é um drop-in, tá? A diferença do drop-in é a linha de sucção. Ele entra, né, na esquerda. Nos refrigeradores ele entra aqui pela direita, tá bom? Então, pessoal, curtam o vídeo aí, dá um like aí, belezinha? Vamos lá pro vídeo. Vocês viram o teste dos compressores inverter. Na verdade, nós testamos um compressor. Ligamos eles, mas eles são todos iguais. Mas nós verificamos que existem várias placas eletrônicas diferentes. Mas nós conseguimos, com isso, montar um giga de teste. É isso mesmo. Pessoal, montar um giga de teste, eu consigo testar qualquer compressor de qualquer marca. Só tem uma observação. Como eu tenho aqui a placa do compressor Embraco, para compressores de outras marcas, provavelmente vai funcionar. Mas nós temos que dar uma ênfase num ponto muito importante. Os compressores, dependendo da marca, ele pode rodar no sentido horário ou anti-horário. É isso mesmo. Como que eu vou saber isso? Bom, o giga de teste, seja ele você montando ele ou se você comprar ele, na verdade o giga de teste ele não vai te falar isso. O giga de teste ele vai funcionar o compressor. É essa função do giga de teste. Ele vai verificar se o compressor não está travado, se o compressor não está com as bobinas interrompidas, e aí ele não vai funcionar. Então a função do giga de teste, na verdade, é testar o compressor. Ele testa o compressor se não está travado. Mas o compressor, se ele girar no sentido errado ao do fabricante, o compressor vai girar. Ele pode até comprimir, mas o problema é que se ele funcionar muito tempo nessa condição, ele não vai lubrificar, e aí ele vai travar. Então, qual que é a dica? A dica é, se você tem um refrigerador de uma marca X, você coloque o compressor e a placa dessa marca. Se você inverter isso, você pode trazer prejuízo, ou se você, por exemplo, deixar a placa de uma marca e o compressor de outra marca, você pode funcionar o compressor em rotação inversa. E aí o compressor vai funcionar, vai comprimir, vai gelar, mas depois de algumas horas ou talvez alguns minutos, o compressor vai travar. É isso mesmo. Então o giga de teste que eu vou mostrar para vocês como monta, como que faz, ele serve sim para testar. Mas é para teste, é só para ver se o compressor arranca ou não. E aí você pode funcionar ali alguns minutos para verificar se ele não está travado, se ele não está sem compressão, se ele não está ruidoso. Agora eu vou focalizar aqui na placa, porque nós vamos desmontar ela aqui, beleza? Então aqui eu tenho uma placa, essa aqui eu já fiz 1 GB dela, tá? Então pessoal, essa aqui é uma placa, ela é a primeira versão, belezinha? Então vou desmontar aqui para vocês verem ela, ó. Vamos desmontar aqui as travinhas. Só para vocês verem o que eu fiz, tá? Para ficar bem explicadinho. Vamos tirar aqui as travas. São 3 travas. Aí, já tirou. Então, tirei a capinha. Aqui ela tem... Aqui, ó. Então, pessoal, essa aqui é uma placa 127. Não sei se consegue focalizar. Tá? Uma placa 127 primeira geração, tá? Então aqui eu tenho a placa, eu tenho 2 capacitores porque ela é 127, tá? IPM, eu tenho aqui os transistores, os IGBTs, tá? Então essa placa aqui eu sei que tá boa. E aqui, ó, dá para verificar que eu tenho um conector de entrada de alimentação e o conector de sinal. E essa placa aqui, ela funciona com frequência, tá? E se a gente perceber, esses 2 terminais aqui, ó, tá focalizando? Esses 2 terminais de fora e os 2 de dentro aqui nesse conector, eles na verdade são interligados, olha lá, ó, tá? Então é por isso que quando o cabo entra de alimentação aqui, ó, ele manda para a placa de potência, ou quando ele entra por fora, ele manda por dentro. Aqui tanto faz, tá? Agora, aqui não, aqui é alimentação. Então, para montar o giga, o que eu fiz?
Como aqui dentro o conector é curtinho, ó. Deixa eu pegar essa aqui que eu tô com ela aqui do lado. Olha só. Tá vendo? O conector tá aqui. O que que eu fiz? Eu tirei ele daqui, prolonguei, coloquei um cabo maior, ó. Passando até pela própria... Olha lá. Quebrei aqui assim a travinha que tem aqui. E olha só o tamanho do cabo que ficou, ó. Olha lá. Então ficou um cabo, tá dando pra ver aí na câmera? Tá, né? Então belezinha, pessoal, olha. Então eu prolonguei esse cabo. E aí agora, olha só como que monta o giga, olha que legal. Você compra isso aqui, que é o meu gerador de pulso IPM. Esse aqui é o ZK-PP1K, tá? Fácil de encontrar. Olha só, peguei um conector na saída aqui do PWM dele. Aqui tá ao contrário, aqui. Coloquei uma fonte de 5 volts. Isso eu já mostrei para vocês no outro módulo. Então, como que a gente liga o giga, ó? Bem fácil, pessoal, bem explicado. Olha aqui, ó. Eu conecto esse aqui, ó, Então, esse cara aqui, que é o gerador, vai me gerar o pulso para ligar a placa. E para ligar a placa, eu pego um cabo de alimentação e coloco aqui, ó. Então agora eu consigo, se eu ligar a alimentação 127 e se eu ligo aqui a minha fonte de 5 volts para ligar o gerador, essa placa aqui vai mandar tensão para o compressor, seja ele qual for. Se o compressor não partir, não arrancar, então eu tenho um compressor travado. Então eu posso colocar isso aqui, ó, numa caixinha, que depois eu vou fazer para vocês, mostrar para vocês uma caixinha bonitinha, ó. Eu posso pegar uma caixinha e montar isso aqui e deixar só o cabo aparecendo. Posso até guardar a fonte aqui dentro, né? E aí eu fico e eu faço um giga de teste, ok? Então dessa forma aqui eu consigo fazer um giga de teste, ok? Essa daqui é uma placa drop-in, tá? Estou mostrando para vocês aqui, vou até desconectar aqui, ó. Tá? É uma placa drop-in. E essa placa aqui eu consigo fazer a ligação do compressor sem precisar do injetor de sinal, tá? E eu consigo testar qualquer compressor inverter de qualquer marca também, tá? Então vou ligar aqui para vocês verem, ó. Ele fecha aqui, ó, esse pino de fora com esse de fora aqui, ó, os dois externos. É um fechamento dos dois externos, tá? E aí o cabo vem aqui fora, ó. O cabo de alimentação. Isso aqui, pessoal, é uma ligação da placa drop-in. Beleza? Isso aqui serve também para você fazer um giga de teste. Aí você não vai precisar do gerador de sinal PWM. Belezinha? Então, pessoal, espero que vocês aí tenham gostado. Dá para fazer um giga de teste, né? De uma placa que você não vai utilizar. Então, o que acontece, né? Hoje na Electrolux, quando você tem um compressor que ele está com falha, ou quando você tem uma placa inversora com falha, a compra desse item hoje, ela é conjunta. Até tem a placa separada, mas a placa separada, ela é praticamente o preço do kit. Então o que acontece? Quando você tiver um compressor que não está funcionando, você pode fazer os testes com o multímetro no compressor, e você, né, você verifica se está chegando lá o sinal de 5 volts na placa, né, na placa inverter. Então você testa a tensão. Está chegando a tensão de 5 volts na placa. Está chegando 127 ou 220 volts na placa. Então aí eu tenho a definição. Ou é placa ou é compressor. Se você já tiver com a placa que pisca o LED, beleza. Mas vamos supor que você está com uma placa de versão 1 que não tem LED. Então você não sabe se é placa ou compressor. Mas você sabe que chegou a tensão na placa. Tanto a tensão a nominal, 127 ou 220, e o sinal, que é 5 volts. Tá? Então você tem as duas tensões. Então aí a dúvida é compressor ou é placa, inverter? Então nesse caso, a minha sugestão é compre o kit, compre os dois, compressor e placa. Primeira coisa, você vai pegar só a placa, pega a placa do compressor novo, tá? Tira lá da caixa do compressor novo e coloca lá na onde está a suspeita. Coloca a placa lá, colocou, conectou certinho, funcionou, o defeito era a placa. É assim. Agora, vai acontecer de você colocar a placa e não funcionar.
Nesse caso, você tem uma falha de compressor. E aí, sabe o que é o legal? Você vai ter uma placa sobrando boa. Então, você pode pedir para o consumidor, falar, eu posso descartar esse compressor da senhora? Quando você tem uma placa inversora boa, você consegue fazer 1 GB de teste. Olha só a dica, né? Então, a dica é, quando você tiver uma placa inversora boa, faça dela 1 GB de teste. Por quê? Quando você for na casa do consumidor, seja ele qual for, você faz as ligações que nem nós ensinamos aqui, você vai funcionar o compressor. Se o compressor não funcionar, você sabe que é compressor. Se o compressor funcionar, você sabe que é placa. Belezinha? Então, pessoal, inverter não tem segredo, é fácil, tá? Então, basta, na verdade, você procurar os meios certos, tá? Então, hoje, tá mais fácil encontrar o compressor, principalmente das marcas que fornecem aí o compressor, tá? E quando você não tem, você consegue testar pelo menos, belezinha?